Olá, sou o professor Eduardo e sejam todos bem-vindos a essa videoaula da Escola Teológica e Bíblica da Paróquia Nossa Senhora da Candelária. Quem era o povo cuja história foi narrada no livro do Deuteronômio? Foram os hebreus, os cananeus, o povo de Israel, foram os descendentes de Abraão, os descendentes de Noé. Era esse povo o mesmo povo que Moisés libertou da opressão do faraó no Egito? Nessa videoaula, iremos abordar a respeito do povo que o livro do Deuteronômio descreveu nos seus 34 capítulos. Afinal, quem era esse povo narrado no livro do Deuteronômio? Esse povo que estava nas planícies de Moabe, prestes a entrar em Canaã, era o mesmo povo da qual Moisés libertou no Egito? Na verdade, quando lemos a Bíblia ou a refletimos em nossos grupos pastorais ou até mesmo nas leituras das missas, nós não damos conta desses detalhes. É certo também dizer que muitas dúvidas ainda nós temos a este respeito. Cada vez mais nós, estudantes da Bíblia, estudantes da teologia, nós precisamos estar atentos a esses detalhes que a Bíblia descreve. Nós precisamos estar conscientes dos dados geográficos que estamos lendo, qual que é a época vivida e contada, por exemplo, aí no livro do Deuteronômio. Ela faz parte da Era do Bronze, ela faz parte da Era do Ferro. Tudo isso ela vai cada vez mais nos enriquecendo, né? Esses detalhes vão nos dando parâmetros para a gente conseguir fazer a analogia, né? o acompanhamento evolutivo dessa história. É possível a gente imaginar como foi a travessia, por exemplo, a partir do Monte Sinai até Canaã. Os estudos da arqueologia bíblica cada vez mais avançam nesse sentido. As exegeses bíblicas cada vez mais nos trazem luzes a respeito desses povos primitivos da tradição bíblica. E o livro do Deuteronômio incita essas perspectivas. As perspectivas de conhecer quem era este povo ou estes povos, ditos filhos da promessa de Deus a Abraão, que viveu no Egito, que vivenciaram a Páscoa, simbolizada pela passagem do Mar Vermelho, que foram testemunhas da teofania de Javé aos pés do Monte Sinai, que fizeram a travessia no deserto até chegar em Canaã e que, por fim, tomaram posse das terras da promessa. Esse conteúdo não é tão simples assim de se desenvolver ao ponto de se esgotar nessa videoaula. Essa é uma outra verdade. Porém, daremos mais alguns passos da nossa caminhada de estudos, abordando os elementos principais que narram a história desse povo que nos legou a religião monoteísta e uma crença robusta e milenar. Certas vezes me perguntam por que o povo hebreu, liberto do Egito, tomaram as terras dos povos que habitaram em Canaã. E quem eram esses povos que habitavam em Canaã quando da chegada do povo junto lá com Josué? Porém, mais uma vez, cito a relevância dos detalhes que a gente precisa aí evidenciar no ato
né, do estudo, da pesquisa, da leitura bíblica. Primeiramente, né, para responder essa pergunta, quem eram os povos de Canaã, quem era esse povo que chegou com Josué, é preciso ficar claro onde fica Canaã, quais são os seus limites territoriais. Outro detalhe fundamental, nós precisamos aí fazer um retorno a partir do capítulo 9 do livro do Gênesis para buscar esta genealogia, né? Buscar um pouquinho o passado, a história desse povo. Lá no capítulo 9, nós podemos conhecer, capítulo 9 de Gênesis, nós podemos conhecer a descendência de Noé. E ela fará um link fundamental para quem é ou quem são esses povos que habitavam Canaã. Em particular, nós vamos evidenciar a árvore genealógica de Noé, os seus descendentes, quem foram os seus filhos, sobretudo qual foi a descendência de Cã, um dos filhos de Noé. Pois Cã foi maldito, ele sofreu uma maldição por uma infração cometida contra seu pai Noé, relatada lá nos versículos 20 a 25 do capítulo 9 do livro do Gênesis. E Cã é o antepassado dos povos de Canaã. Olha aí os detalhes, né? Cã é o antepassado do povo que habitou Canaã, conforme está descrito no livro do Gênesis, capítulo 9, no versículo 18. E no versículo seguinte, no versículo 19, a palavra descreve que a partir dos 3 filhos de Noé, que a terra inteira foi povoada. Então, diante desta afirmativa bíblica, da tradição bíblica, é possível afirmar que quando Abraão sai de sua terra e chega a Canaã, povos já habitavam aquela terra. E este povo era descendentes de um dos filhos de Noé, que se chamava Cã. O que acabamos de evidenciar é uma reflexão teológica que não deve distanciar de nós. Ela deve acompanhar nas nossas leituras bíblicas, nas nossas reflexões de outras palavras que citam o Antigo Testamento, que citam Canaã, que citam Noé. E vejamos, até aqui nós citamos que Canaã é descendente, né? Ela provém de um dos filhos de Noé que se chamava Cã, e que através dos filhos de Noé a terra inteira foi povoada. Um pouco mais adiante, e muito tempo depois, saltando aí alguns anos da história, os descendentes do terceiro e último patriarca, que se chamou Jacó. Então vamos lá, o primeiro patriarca, Abraão, o segundo patriarca, Isaac, e o terceiro patriarca, Jacó. Olha quanto tempo já transcorreu a história. Então, os descendentes de Jacó desceram para o Egito, e um dos descendentes de Jacó era José, que se tornou
um notório administrador da corte do faraó no Egito. Então, esses descendentes de Jacó desceram para o Egito em virtude de uma seca, pela fome que eles estavam passando ali em Canaã. E esses descendentes permaneceram no Egito por muito tempo. E lá eles cresceram, eles se disseminaram, tornaram-se numerosos. E refletindo sobre esta descida, sobre essa migração, é possível a gente também imaginar que muitos povos ficaram em Canaã, certo? E esses povos que ficaram em Canaã são chamados cananeus. E durante cerca de 400 anos, no transcorrer dessa história, tanto os povos que desceram para o Egito, dos descendentes de Jacó, quanto os que ficaram em Canaã se tornaram numerosos. O que unia, os unia, esse povo que ficou em Canaã e os que foram para o Egito, era tão somente a língua semita, sua língua de origem. Porém, um fator aí fundamental que os distanciavam e os diferenciavam era a fé, era a crença. Então, olha, eles eram unidos pela semelhança da língua semita, porém, encontraram assim uma diferenciação bastante grande com relação àquilo que eles acreditavam, aquilo que eles tinham como verdade de fé. O povo cananeu, ele permaneceu na prática politeísta. Então, antes lá de Abraão chegar, assim bem como todo esse tempo, né, de vivência, desde Abraão até esse ponto que nós estamos descrevendo, este povo continuou sendo, os cananeus continuaram sendo povos politeístas, ou seja, eles cultuavam, eles acreditavam em diversos deuses. Já o povo, os hebreus, que desceram para o Egito e ali eles cresceram, se multiplicaram, eles, ali da linha de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles tinham a crença em um único Deus, Javé. Eles cultuavam somente o seu único Deus. Então esse é um dado fundamental para a gente aí continuar crescendo no entendimento do livro do Deuteronômio. O monoteísmo, a fidelidade de culto a um só Deus, é uma das ideias principais do livro do Deuteronômio. No entanto, este mesmo povo que Moisés acabara de libertar da opressão do Egito, ele pareceu, segundo a narrativa, não ser tão fiel assim. Ou seja, conforme nós podemos atestar na narrativa do capítulo 32 do livro do Êxodo, nós vamos perceber que enquanto Moisés subia ao Monte Sinai
para encontrar-se com Deus, com Javé, este povo que ficou aos pés do Monte Sinai, eles decidiram concretizar a ideia que eles tinham de seu Deus e fundam um bezerro de ouro como concepção figurativa de seu Deus. E este é outro conceito teológico que nós precisamos aprofundar. Porém, nós faremos isso numa outra oportunidade, num outro momento. Em virtude desses desvios, dessas condutas, houve a necessidade de uma orientação, tanto religiosa quanto social, para esses povos. Nós estamos aí falando das leis do Deuteronômio, do livro do Deuteronômio. E agora, abrindo um parênteses nesse momento da aula, vale a pena ressaltar que o livro do Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 34, ela transitou entre 3 tradições redacionais, sendo ela javista, eloísta e, na sua maioria, na tradição sacerdotal. Isso quer dizer que diversas mãos fazem parte da autoria do livro do Deuteronômio. E esta transição, ela chega até o tempo do exílio e posso dizer um pouco mais, até o tempo do pós-exílio. Ou seja, ela vai encontrar a sua redação final nos meados do ano 400 antes de Cristo. E todo esse processo redacional dessas tradições, elas provêm da tradição oral. Esses fatos há muito foi propagado de pai para filho e até o momento, de ser colocado por escrito por essas tradições. Retomando, essa organização aos pés do Monte Sinai, essas orientações foram sendo estabelecidas em forma de leis, que serão essas leis que, tanto narrado no livro do Êxodo e aqui descrita no livro do Deuteronômio, após 40 anos, ela será revista na proclamação por Moisés ao se aproximar, ao pisar as planícies das terras de Moabe, ou seja, ali próximo de Canaã, no lado oriental do Rio Jordão. Vai dizer a palavra que os hebreus levaram cerca de 40 anos para fazer a travessia do Egito até Canaã. Segundo a palavra em Deuteronômio, capítulo 1, versículo de 34 ao 36, somente uma nova geração tomou posse da terra da promessa. Por causa da incredulidade, por causa da desobediência, por causa da infidelidade dos israelitas com relação a Javé.
diante dessa reflexão, uma nova observação nos leva a abrir outro parênteses nessa videoaula. Quantas faces de Deus nós podemos notar nas narrativas do livro do Deuteronômio? Podemos citar um Deus salvífico que liberta seus filhos da opressão. Nós podemos também citar um Deus misericordioso que faz justiça aos mais marginalizados. Nós podemos citar ainda um Deus cruel, sanguinário, que faz distinção entre os povos, concedendo aí o privilégio a um povo em detrimento de outro. E a resposta para essas alternâncias de condutas divinas está no longo, está aí explicado, no longo processo de redação do livro do Deuteronômio, redigido aí por diversas mãos, por diversas autorias, em diversos tempos e de pensamentos diferentes. Antes de finalizarmos a nossa videoaula, precisamos mencionar ainda que o livro do Deuteronômio passou por diversas influências e processos culturais, sociais, políticos e religiosos. No âmbito religioso, nós podemos citar as reformas do rei Ezequias e do rei Josias, ambos do reino do sul, do reino de Judá. E também podemos citar a reestruturação comandada por Esdras, ali no final do exílio, no pós-exílio. Todas essas implicações, elas de alguma forma deixaram diversos impactos na conduta e na formação religiosa do povo de Israel. E no âmbito político, aí sem dúvidas podemos citar a queda do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, pelo Império Assírio. E um outro impacto aí na história da formação desse povo é a queda do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, sobre o Império Babilônico, que culminou no exílio babilônico, aí no século V a.C. Após todos esses acontecimentos, ou seja, durante o exílio e até mesmo no pós-exílio, os autores sacerdotais redigiram a parte introdutória e a parte conclusiva do livro do Deuteronômio. Então, diante desses fatos explicitados, como responder? Quem era o povo narrado no livro do Deuteronômio? Fica difícil, diria até mesmo impossível, responder a esta questão sem incluir os aspectos teológicos, sociais, culturais e políticos que conduziu por um determinado tempo vários acontecimentos relevantes na história de formação deste povo. Nossa videoaula trouxe elementos, parâmetros bíblicos e teológicos para que nós pudéssemos extrair da própria palavra de Deus e também do conhecimento da história humana mensagens da revelação de Deus.
Nós também poderíamos ter optado por uma leitura simples e fundamentalista, como está proposto numa leitura simples e cronológica dos livros da Bíblia. Ambas nos beneficiarão com belas mensagens de fé. No entanto, estudar a palavra de Deus nos permite ter o contato dessas pequenas sutilezas da revelação de Deus, além de nos proporcionar também um bilhete que nos permitirá viajar em paralelo com a história e com a narração contida na Bíblia, na Palavra de Deus. Na semana que vem, entre os dias 21 e 25, iniciaremos nossas aulas ao vivo. Iniciaremos as nossas lives. A cada dia teremos um encontro com duração de 1 hora aproximadamente, a partir das 20 horas. Em nossas lives teremos aí a oportunidade, em nossos encontros de estudo, de novas descobertas e compreensões da Palavra de Deus. Nós aprenderemos juntos, a cada dia um tema, e juntos aí vamos adentrando pouco a pouco nas mensagens do livro do Deuteronômio. Caros irmãos e alunos, nós chegamos ao fim da nossa videoaula. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.